É um técnico que vai buscar um time ofensivo, é um técnico que vai buscar o Botafogo partindo para cima. Conhecimento de futebol, conhecimento de Botafogo, se assemelhando muito ao Arthur Jorge. E aí você analisa o contexto do trabalho do Bahia e você descobre que podia estar o Guardiola lá, que também não ia mandar bem não, filho. Essa experiência no Benfica e pegou um elenco de transição do Bahia, onde ele tinha um elenco ruim. Né? Mas ele teve uma goleada, por exemplo, de 4-0 que ele deu no América do México, do Jardine, que foi um treinador que o Botafogo quase contratou. Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, eu já trouxe aí as reações dos torcedores do Bahia aí, o porquê que eles não gostavam muito aí do Renato Paiva. Agora vou trazer pra vocês as reações dos torcedores botafoguenses, a primeira reação de torcedores botafoguenses que eu tô trazendo aqui pro canal, hein, meu irmão? Tô trazendo aí os principais aí que eu acompanho, né, a rapaziada aí que faz um trabalho espetacular aí de notícias diárias do nosso fogão. E vou deixar o link dos canais na descrição aí, caso você não conheça nenhum deles e queira passar a acompanhar. Vamos ver aí o que eles falaram aí dessa contratação do Botafogo para técnico. Bora pro vídeo que tá muito bom. O novo técnico do Botafogo, Renato Paiva, conseguirá dar uma dinâmica, um estilo de jogo diferente para o Botafogo. Vai fazer o nosso time jogar um futebol mais atraente, um estilo de jogo mais para cima, partindo para cima dos adversários, sendo ofensivo como foi o time do Arthur Jorge. Ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, falou em relação a esta metodologia, que é algo que o John Textor cobra muito. Ele não quer um técnico retranqueiro, ele quer um técnico ofensivo. Agora o trabalho é dar uma cara para o time. O Renato Paiva, em diversos momentos em sua coletiva, ele deixou claro que o time já tem uma base, ele não está pegando uma base do zero. Arthur Jorge, ele estreou no dia 11/4. Ele chega no Botafogo no dia da derrota para o Júnior Barranquilla, é o primeiro encontro que ele tem com o nosso clube no estádio Newton Santos, e ele faz a sua estreia no dia 11/4, então um pouco mais de uma semana de trabalho. E ali o Arthur já fez algumas alterações, ele não pegou aquele estilo que era o inicial do Fábio Matias, um time que às vezes baixava a linha, jogava na transição, não. No primeiro jogo ele já colocou a sua cara, o time no 4-2-4, com 4 atacantes, todo mundo meteu até pau nele, falando que ele não tinha que ter feito isso na altitude, e ele já no primeiro momento já começou a tentar colocar a sua cara. Esse é o estilo dos técnicos portugueses. Eles gostam de colocar a sua pitadinha assim que eles chegam nos clubes. E o Arthur Jorge fez isso de cara. Aí ele perde para a LDU por 1-0 lá em Quito, perde para o Cruzeiro e vence o Atlético Goianiense jogando muito mal, até mesmo um gol do Matheus Ponte. Essas 3 primeiras partidas, em um intervalo do dia 11/4 ao dia 18/4, intervalo de 6, 7 dias, você pega o que os torcedores falavam nas lives pós-jogos: ah, esse técnico não vai dar certo, não vai funcionar, não tá funcionando, como que as coisas estão acontecendo. Diferente do que o nosso novo treinador, Renato Paiva, terá, o Arthur Jorge não teve. Eu falei que ele chegou aqui no Botafogo no dia 4, começou a trabalhar, né? Mas ele já tem um ponto favorável que o Arthur não teve, de tempo para trabalhar, de tempo para implementar as suas ideias de jogo. E não está saindo do zero. Ele vai primeiramente tentar rememorar aquele excelente Botafogo, que foi campeão de tudo ano passado, e depois vai colocar as suas pitadinhas. Um jogo mais posicional, um estilo de jogo próprio que o técnico Renato Paiva tem. Estou já curioso para assistir as primeiras partidas dele. É um técnico que vai buscar um time ofensivo, é um técnico que vai buscar o Botafogo partindo para cima, e eu quero ver se ele arrumou algo que me incomodava no seu Bahia, que era um time frágil defensivamente. Se o Renato Paiva criar oportunidades como ele criava na equipe do Bahia, que pecava pela qualidade técnica, e o Botafogo criar e conseguir colocar as bolas na casinha, aí a gente vai ter um time bem parecido com o que era o time do Arthur Jorge. Claro, cada técnico com o seu jeito, cada técnico com a sua maneira. Agora, rapaziada, ele vai ter bastante tempo para trabalhar aí e ajeitar o time. E não esqueçam que o primeiro jogo do Botafogo no Brasileirão é contra... meu irmão, contra o vice-campeão atualmente aí do Brasileiro, o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Então, tem tudo para começar muito bem o trabalho nosso técnico. Fica uma pressão muito grande, e essa pressão ele próprio cria para si, que o Botafogo performe bem. Ele até coloca, de certa forma, essa pressão no Renato Paiva quando fala, ele é um corajoso, porque topou assumir um clube que está no topo.
Ele topou assumir um clube que foi campeão dos torneios mais importantes. E ele vai ter que melhorar isso. É uma pressão, de certa forma, né? Mas isso vai ser a pressão, a gente quer sempre isso. Um treinador que chegou muito confiante. O Renato Paiva mostrou na sua coletiva conhecimento de futebol, conhecimento de Botafogo, conhecimento inclusive, né? Dizem que ele tem conhecimento inclusive dos próprios jogadores. Se assemelhando muito ao Arthur Jorge, que já chegou no primeiro dia chamando todo mundo pelo nome. Então o Renato Paiva, ele obviamente está estudando esse time do Botafogo, as nuances táticas, as possibilidades desse time do Botafogo para poder implantar aquilo que ele entende como ideia de jogo, que vai ao encontro daquilo que o John Textor quer como ideia de jogo, porque senão ele não estaria aqui. Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo Libertadores. Temos que correr contra o tempo. Gente, mas calma lá. O trabalho dele no Bahia não foi bom. Mas também qual foi o contexto daquele trabalho no Bahia, né? E aí você analisa o contexto do trabalho do Bahia e você descobre que podia estar o Guardiola lá, que também não ia mandar bem não, filho. Não tinha material humano, não tinha nada. Hoje, na entrevista coletiva, ele deixou muito claro. Por que não deu certo no Bahia? O elenco dele super curto, 22 ou 25 jogadores apenas. Todos os jogadores tinham chegado naquela mesma temporada, então zero entrosamento, eram jogadores chegando, se adaptando, jogadores vindo tudo quanto é que é lugar, do Brasil e até de fora do Brasil. Inclusive o Canu, né? O Canu que é titular até hoje lá no Bahia, então isso já diz muita coisa. Rapaziada, foi até um comentário que mandaram aí no canal, valeu pelos comentários aí, engajamento, rapaziada. E eu imagino que você já conhece aí o canal da rapaziada, mas link dos canais na descrição, TF, Gigante Glorioso, canal do Manel, meu irmão, pode acompanhar todos aí e os próximos que estão por vir, que é conteúdo muito bom. Jogadores que chegaram em momentos diferentes da temporada, portanto, não fizeram a pré-temporada, não estavam do ponto de vista físico adequados, enfim, deu lá as questões dele, daquele contexto, e explicou que realmente não dava para ter feito um bom trabalho no Bahia naquele contexto. Ele pede às pessoas que deem o benefício da dúvida a ele e que olhem como jogava o Toluca. Ele aponta que a característica dele é amassar o adversário, é atacar, é Botafogo Way total. E ele fala que o Toluca, no México, foi o melhor trabalho da carreira dele do ponto de vista de jogo jogado, e que o Toluca foi o melhor ataque do campeonato mexicano por 2 campeonatos consecutivos. Eu fiquei com o sentimento de que esse cara chegou no Botafogo com muita fome de vencer. É um cara de 54 anos que está esperando uma grande oportunidade para poder se consolidar no rol dos grandes técnicos a nível global mesmo. Pelo menos dos mercados periféricos, vamos assim dizer. Uma vez que o mercado brasileiro também não está nas top 5 ligas do planeta, não é isso? Então, assim, eu sinto que esse cara tem a tal fome de vencer. Eu sinto que esse cara já fez, sinto não, tenho certeza porque são as informações. Esse cara já fez trabalhos interessantes ao longo da carreira dele. E é um cara que tem a principal característica. Ele está incomodado por não ser um vencedor. Eu amo esse tipo de característica no treinador. É a característica que tinha o Luiz Castro. Infelizmente ele interrompeu o caminho dele no Botafogo, mas claramente estava no caminho de título, melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. É a característica que tinha o Arthur Jorge, esse incômodo por não ser um cara vencedor ainda na carreira. E eu senti, cara, esse sentimento aí nesse cara. Fiquei muito bem impressionado. Como o Renato Paiva deve aí melhorar o Botafogo, sobre como ele deve aplicar seus conhecimentos para melhorar o Botafogo. Vou fazer uma leitura de como ele gosta de agir, como ele gosta de montar o seu time, para a gente entender a forma que o novo técnico conseguirá aplicar no Botafogo para que a gente consiga ter um futebol mais vistoso e um futebol que nos traga vitórias. E esse aí é o fogão no meu coração, dá pra ver ali também, ó, o pratinho dele com o nome do canal. Sendo muito criticado nesse turbilhão de emoções que estava vendo o Bahia naquele momento, onde ele deixou o Bahia fora da zona de rebaixamento, mais próximo dela. E isso somou muito ali de maneira negativa para o trabalho do Paiva no Brasil. Ele ficou sendo muito mal visto a partir da torcida aí do Bahia, do trabalho que ele fez no Bahia. Mas assim,
crucificar o cara por causa desse trabalho, sendo que ele já tinha sido campeão do Equador, né? Teve toda essa experiência no Benfica e campeão no próprio Bahia, né? Campeão baiano. Pegou um elenco de transição do Bahia, onde ele tinha um elenco ruim e estava de transição nessa leva aí do Bahia pro Grupo City. Então, assim, é difícil você, né, ficar batendo no cara só por causa disso. Mas, enfim, muito ofensivo, que vai sempre partir pra cima, é aquele cara que pode fazer 10 gols de tomar 9, mas o importante é vencer o jogo, né? Ele tem o lado ofensivo de maneira muito forte e isso agrada o John Textor. A filosofia do Botafogo, que é uma filosofia de top 4 Brasil, em que ele tem que sempre massacrar os seus adversários, principalmente jogando no tapetinho, jogando em casa, isso contou muito também para a contratação do Paiva, e é assim que o Botafogo deve jogar. Então a gente deve observar um Botafogo utilizando mais os jovens, né, mas não descartando os jogadores experientes também. Apesar de não ser o nome preferido de muitos torcedores do Botafogo, o que eu venho recebendo de mensagens no Instagram, o que eu venho recebendo de comentários dos torcedores do Botafogo, realmente foi de... E finalmente canal do Medeiros, rapaziada. Uma primeira impressão que não foi legal, torcida do Botafogo desconfiada, principalmente pelo trabalho que aconteceu no Bahia. A gente está olhando geralmente o resultado, e é isso que o torcedor olha, né? O resultado. E o resultado no Bahia não foi legal mesmo. Apesar de ter sido campeão ali do estadual, né, do campeão baiano, no Campeonato Brasileiro, o Bahia sofreu muito. Teve uma sequência de jogos sem vitória com ele, né, até que não teve a continuidade e ele foi demitido do Bahia. Depois disso, ele fica um tempo desempregado, depois vai para o Toluca do México, onde ele acaba perdendo nas quartas de final dos playoffs. Foi o terceiro colocado na Liga, né? Foi o terceiro colocado no Campeonato Geral, mas aí chega nos playoffs, né? Lá é diferente, lá não é pontos corridos, lá você tem um modelo antigo aqui do Campeonato Brasileiro, que depois da Liga você tem ali oitavas de final, quartas de final, enfim. Perdeu nas quartas de final a Liga Mexicana. Mas teve alguns resultados expressivos, por exemplo, ele saiu pro Chivas, né? Mas ele teve uma goleada, por exemplo, de 4-0 que ele deu no América do México, do Jardine, que foi um treinador que o Botafogo quase contratou. Enfim, a questão agora é a gente aguardar. Assim, eu realmente não seria a minha escolha, né? Como torcedor, eu acho que teriam outros nomes que eu, Matheus Medeiros, gostaria mais. Preciso ser honesto e sincero com vocês. Até porque a gente sondou aí vários treinadores de nome muito forte, né? Mancini, Rafa Benítez, inclusive, deu entrevista recentemente falando do Botafogo, ficou muito bem impressionado, então é compreensível que um nome de não tanto impacto cause certa desconfiança na torcida. Mas já que ele foi o escolhido, o John Textor teve os motivos dele e ele explicou muito bem quais foram esses motivos. Renato Paiva é um treinador adepto do jogo posicional. Isso é muito importante para o estilo de jogo que o Botafogo quer implementar. O John Textor gosta do jogo posicional, além das questões ofensivas, além de toda a questão do Botafogo Way, que ele sempre costuma falar. É interessante que a gente analise isso. O John Textor, ele não contrata treinador somente por nome. Ele contrata treinador que é parecido com o modelo de jogo que ele quer implementar no clube. Rapaziada, então essas foram as reações aí botafoguenses com relação ao Paiva. Eu acredito que ele vai ter um trabalho longevo no Botafogo. Eu acho que ele vai ser um técnico aí que possivelmente vai conquistar um título grande esse ano para nós. Mais um, quem sabe não belisca uma Copa do Brasil aí. Precisamos mandar bem, precisamos nos classificar para a Libertadores, porque senão a gente está fora da Copa do Brasil ano que vem. Então é um ano que começa um pouco mais pressionado do que deveria. Mas eu boto fé, inclusive acho que ele vai fazer um bom Carioca no ano que vem, diferente aí do que a gente vem vendo nos últimos anos. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, vou deixar aqui a reação que eu comentei aí com vocês dos torcedores do Bahia falando sobre Renato Paiva, se você quer ver por que ele era tão aí questionado lá, você vai ter uma boa ideia a partir desse vídeo. Tamo junto, vou ficando por aqui e até a próxima.